Olá e seja bem-vindo a mais um problema em Python. Faz tempo, né? Bom, para esse problema, deixa eu parar aqui um pouco o som e vamos ouvir um outro som. Esse som daqui. Olha só. Ok. Pronto. Nós temos aqui um arquivo de som, bass ns2.0wav. Não me preocupa muito com ele, não. Meu objetivo aqui vai ser tocar qualquer arquivo de som. Para isso, eu vou criar aqui um programa em Python. Então, o meu problema de hoje é como tocar som em Python. Vamos lá. Deixa eu criar aqui um novo arquivo. New Python File. Vou chamar esse arquivo aqui de tocar som. Pode ser. Ok, Python File. Para isso, você vai precisar de basicamente duas bibliotecas somente. 3 se a gente for considerar a OS. Só que aqui eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria montar um player. Eu não vou montar o player completo, para isso terei que usar o Kiv e vamos tomar muito tempo. O que eu vou usar aqui vai ser simplesmente a ideia para que você possa desenvolvê-la. Então, vamos lá. Vou colocar aqui import PyAudio. Essa vai ser a primeira biblioteca. Import Wave, já que o som que eu estou tocando é um WAV. Essas duas fará o som tocar. Import OS, já sabemos para que ela funciona. Ela simplesmente funciona para poder ler um diretório e uma nova biblioteca que eu ainda nunca mostrei ela aqui, que é a Threading. Threads são serviços que funcionam paralelamente ao nosso computador. Se você quiser, não precisa muito você saber Java, mas lá na aula de Java sobre threads eu dei todos os conceitos sobre threads. Então, se você tem dúvida do que seja uma thread, eu recomendo que você assista essa aula. Então vamos lá. A classe. Criar uma nova classe aqui. Classe. Normalmente classe começa com letra maiúscula, né? Wave Player Loop. Ou seja, laço de repetição no player. Essa classe vai ter como entrada a threading. Olha como é interessante. Ponto thread. Ou seja, essa nova classe será uma thread, pode-se dizer assim. Então def underscore init. Deixa eu ver se ele traz aqui para mim. Pronto, tá aqui init self. Ok? Aqui a gente faz o seguinte: file path, onde é que está o arquivo, e loop é igual a true, ou seja, sempre fique repetindo. Ok? Essa é a ideia do nosso player. Super wave player loop vírgula self ponto underscore init. Init. Ok. Certo? Então chamamos papai self.filepath para poder passarmos a variável filepath. Então self.filepath é igual a os.path.abspath filepath self loop igual a loop, certo? Def self chunk igual a 2048. Por que esse 2048? Porque todo arquivo de som ele tem um tamanho. Ok? Então imagine que a gente tem um arquivo delimitado, um arquivo assim delimitado. Então nesse arquivo cada pedaço de som é um tamanho, esse tamanho aqui. Então imagine que esse tamanho aqui é 2048. Aí você fala, pô, Fernando, mas como é que eu vou saber qual é o tamanho do meu arquivo de som?
todo arquivo de som tem um tamanho delimitado. E é fácil da gente descobrir isso. Vamos lá. WF igual a wave.open self.filepath RB. Ok? Então estamos lendo o nosso arquivo player igual a pyaudio.pyaudio stream igual a nosso comando player.open. O método open ele possui algumas variáveis. Primeiro, a variável format, que nós vamos passar aqui no caso player. .get, deixa eu achar aqui, get format from tamanho. Então, wf.get semp width, ok? Basicamente uma receita de bolo isso aqui, porque para todos os players vai ser a mesma coisa. Então, canal é igual a wf.get anychannels. E aí, rate é igual a wf get frame rate. Tá vendo como é? No final das contas vai acabar sendo um tal de Ctrl+C, Ctrl+V. E saída é igual a verdade. Ok. Então esses são os parâmetros que passamos para abrir o nosso stream de player. Então data é igual a wf.read frames, quantos frames que nós vamos ler, o chunk. Ou seja, cada vez vamos ler 2048 frames. 2048 frames por segundo. While self.loop. Durante a execução da nossa thread, o que devemos fazer? Stream ler os nossos dados. Ok? Então, cada execução de loop, nós vamos ler os dados. Então, wf.read frames de chunk. Se, cuidado agora, data, normalmente faríamos da seguinte forma, é igual a vazio. Só que eu tô lendo bytes. Então, em Python, quando a gente está lendo bytes, a comparação, se você tentar comparar por aqui, você vai ver que o programa nunca vai sair. Então, a comparação é B vazio. Ok? Para ele poder sair. É só você colocar um print, que aí você vai ver o que ele está trazendo. Bom, se colocarmos esse comando, o que vai acontecer? Ele vai ficar tocando aqui indefinidamente. É isso que vai acontecer. Ao invés de fazer isso, eu vou simplesmente comentar para deixar esse comando aqui. Se depois você quiser tocar, né, indefinidamente, é só tirar este comentário que ele vai ficar repetindo o nosso laço. Aqui eu simplesmente vou colocar o seguinte, quando terminar, por favor, pare a nossa execução. Então, self.stop. É isso que eu vou fazer. Se você colocar isso aqui, ele vai reprocessar e vai tocar a nossa música novamente, porque aqui significa que acabaram os dados para ler, ok? Aqui fora do nosso while, eu simplesmente vou colocar stream.close, ou seja, quando ele sair do laço, né, ele simplesmente vai dar um close e vai dar um player.terminate. E está pronto o nosso arquivo de sons. Preciso apenas agora definir mais dois últimos métodos, que será o def play, para a gente poder tocar. Então, self.start, ok? E mais um método aqui, quando você quiser desabilitar, né, aquele método remind, simplesmente vou sair deste nosso laço aqui, né? Então, o que fazemos? Self loop igual a falso. E está pronto o nosso player de áudio com muito poucas linhas. Já criamos um player de áudio. Agora vamos, deixe-me só ver aqui mesmo. Então, def
iniciar, o principal. E aí o que a gente vai fazer? Simplesmente chamar o nosso player, né? Tocar igual, deixa eu só ver qual foi o nome que eu dei aqui, Wave Player Loop. Então, Wave Player Loop, opa, e deixa eu sair daqui, pronto, e vou chamar o nosso arquivo BES, que é esse arquivo aqui, ó, BESNV, deixa eu ver se ele traz para cá. Trouxe não? Então tudo bem. BESN S2-05.av. Lembrando, o arquivo tem que estar na mesma pasta para a gente poder tocar. Então, tocar.play. Ok, então, se já sabemos disso, name, abriu, igual, abriu. Amém, né? Se eu tiver no método principal, se eu tiver no método principal, então principal. Ok, deixa eu parar o som, ligar o nosso som para ver se está tudo funcionando a contento. Então, deixa eu ver aqui, clicou, tocar som. Temos um erro aqui, deixa eu só subir. Ok, name true não é definido, provavelmente coloquei algum true aqui, letra minúscula aqui, ó. Ok, prontinho, então vamos tentar de novo, tocar som, vamos tentar de novo, e assim temos um tocador de som. Lembrando, se você quiser, pode tirar isso aqui. O que vai acontecer é que ele vai ficar tocando indefinidamente. Aí aqui você poderia criar um arquivo de play, porque se você repara, eu vou colocar aqui embaixo um print. Olá. Ok? E você vai ver o seguinte, quando estiver tocando, mesmo enquanto estiver tocando, ele não vai parar nessa linha, porque agora nós temos uma thread. Então olha só o que vai acontecer. Pronto. Vocês estão vendo aqui a trilha de som nesse ponto daqui e aqui ó, o nosso olá, ou seja, o programa segue além dessa linha. Então agora fica fácil para você poder construir um player de som, um visual de player de som que ele possa ficar ou repetindo o mesmo som ou tocar outros sons. Até o nosso próximo encontro.